os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. Amém. Salmo 119, versos 158 e 159. Aqui está a palavra de Deus para nós hoje. Quero saudá-lo nesta manhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você, com a sua família. A oportunidade de estarmos mais uma vez meditando aqui nas palavras que se referem à Escritura Sagrada. Então, estamos já ao longo da semana tendo a oportunidade de meditar em algumas expressões, decretos, testemunhos, mandamentos, e agora podendo então considerar aqui, para o dia de hoje, a expressão, os teus preceitos, não é? Então, nós podemos considerar a palavra preceito, não é? E tem o Salmo, o verso anterior, que eu fiz questão de ler também juntos, porque havia no coração do salmista uma tristeza, um incômodo, uma inquietação, produzia na alma do salmista a maneira como as pessoas tratavam a palavra de Deus, como que eles estavam ali relacionando com a palavra de Deus. E ele então diz que ele sentia muito desgosto pela maneira como as pessoas então ignoravam a palavra de Deus, não é? Ele vai expressar dessa forma, não é? Porque os infiéis estavam provocando um desgosto no salmista, porque eles não guardavam a palavra de Deus. Aqui é importante para nós estarmos atentos que o salmista não está falando de pessoas incrédulas, alheias à palavra de Deus, mas ele está falando do povo de Deus, que estavam agindo com infidelidade. A marca distintiva do povo de Deus, ao longo de muitos anos, foi justamente esta, de ignorar a palavra de Deus. E aí você pode entender tanto os decretos, os mandamentos, como os estatutos, como as leis e os preceitos, né? Preceito significa norma, regra, padrão, prescrição, doutrina. Então, aqui nós temos o salmista declarando, não é, a respeito dos preceitos, e então ele diz, não é, vê como amo os teus preceitos, não é? Então, como ele amava aquela ordem de Deus para que pudesse pautar a sua conduta, para que pudesse normatizar o seu comportamento, para que estabelecesse uma regra que ele colocasse na prática diária da sua vida. Veja como é importante. Quando nós vamos associando todas as palavras, não é? Quando nós entendemos que uma está diretamente relacionada à ordem de Deus para o ser humano, onde você encontra a descrição, não é, de uma cópia da lei de Deus que estava no santuário, para servir de acusação contra o povo de Deus diante dos seus erros, desvios, indiferença. E aí nós vamos podendo olhar, né, os mandamentos de Deus, né, trazendo orientações para que o ser humano tenha a condição de viver bem com o Senhor. E aqui agora nós temos, né, os preceitos e o salmista dizendo, como eu amo os teus preceitos, né? Ele está dizendo como que eu amo as instruções do Senhor para a minha conduta, para a minha vida, não é? Como eu amo as regras do Senhor para a minha família, para a minha casa, como eu quero de fato andar no caminho do Senhor, pautado pelas normas que o Senhor tem. E aí nós vamos vendo a nossa sociedade, né, cada vez mais indiferente para com tudo isso, né? Uma sociedade que não aceita regras, uma sociedade que não quer normas, uma sociedade que não aceita ordens. E aí, o tempo todo, nós vamos percebendo que o povo de Deus também, nos nossos dias, tem caminhado assim, que não aceita instruções, que não vê com bons olhos nenhum tipo de ordem que seja obrigatória, algo que seja determinante.
sempre pautado pelo relativismo, né? Sempre pautado por conceitos que vão sendo oferecidos para facilitar a vida e a desobediência. Mas nós vamos entender que todas as expressões do Salmo 119 relacionadas à palavra de Deus, elas vêm para cada um de nós com força da autoridade divina para ser colocado na prática, para ser obedecido. E aí o salmista, então, ele vai dizer: vivifica-me, Senhor, segundo a tua bondade. Ou seja, vivendo pelos preceitos, caminhando pelos preceitos, podendo cada vez mais querer seguir pelas instruções do Senhor. E aí então nós vemos, né, que o salmista, ele está diretamente dizendo: Senhor, que a tua palavra produza as mudanças da minha vida. Quando ele diz: vivifica-me, Senhor, ou seja, faça com que a minha vida seja cada vez melhor por causa da tua palavra. Que bênção! Deus abençoe você, abençoe a sua vida, a sua casa, né? E que nós tenhamos nesse dia a oportunidade de seguir as instruções do Senhor para uma conduta correta, agradável diante de Deus, em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Deus eterno, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque o salmista nos ensina de forma maravilhosa, Deus, como devemos também obedecê-la, colocá-la na prática da nossa vida, moldar e mudar a nossa conduta. Pedimos a tua graça e a tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha um dia de paz. Um grande abraço para você.